Olá, alunos da turma 41. Hoje, na 30ª videoaula de matemática, semana 33, vamos falar sobre medida de comprimento. Nós vamos usar o metro. Vamos falar sobre múltiplos e submúltiplos do metro. Vamos ver instrumentos usados para medir comprimento. Vamos ver como é isso? Desde a antiguidade, os povos foram criando suas unidades de medida. Cada um deles possuía sua própria unidade padrão. Porém, com o desenvolvimento do comércio, ficava mais difícil a troca, porque havia medidas diferentes. Era necessário que se adotasse um único padrão, uma única grandeza, um único padrão de medida. As pessoas usavam como medida partes do corpo. As pessoas usavam a polegada, as pessoas usavam a palma como medida, os braços abertos como medida, o passo como medida, o pé como medida, mas sabemos bem que os corpos têm medidas diferentes. O pé de uma criança não tem a mesma medida que o pé de um adulto. O tamanho da polegada de uma pessoa pode ser e é diferente do tamanho da polegada de uma outra pessoa. E isso estava gerando muito conflito. A polegada é uma unidade de comprimento usada no sistema imperial de medidas. Equivale a mais ou menos 2,5 centímetros. Jarda. A jarda é uma medida de comprimento que vai da ponta do nariz até o polegar. Uma jarda corresponde a 91 centímetros. Metro, decímetro, centímetro. Cúbito ou côvado é uma antiga medida. Nós vemos a medida côvado na Bíblia. Côvado ou cúbito é a distância entre o cotovelo e o dedo médio. O palmo é uma outra medida de comprimento que obtém-se com a mão toda aberta, medindo-se do dedo polegar até o dedo mínimo, cuja distância gira em torno de 22 centímetros, aproximadamente. Existem outras medidas, como légua, mais de 4,5 km, quase 5, milha, mais de 1,5 km, ano-luz. Ano-luz é utilizado para medir distância entre os astros. Um ano-luz corresponde a quase 9 trilhões e meio de quilômetros. Braça é uma antiga medida de comprimento, equivale a mais de 2 metros. Pé é utilizado até hoje para situar-se quanto à altura de um avião. Para representar uma distância medida em pés, colocamos o número seguido de uma aspa. Por exemplo, lê-se 30 pés. Um pé corresponde quase 30,5 centímetros. A medida de comprimento braça vai de uma extremidade à outra extremidade do braço. Essa medida de comprimento braça, medimos com os 2 braços abertos e esticados. Aqui nós temos as unidades de medida, onde eram utilizadas as partes do corpo. O polegar, a mão, a distância entre o nariz e o dedo polegar, a distância da ponta do dedo da mão até o cotovelo, do cotovelo até a ponta do dedo da mão, pé, e a medida utilizada com os 2 braços abertos. Braça, jarda, palmo, polegada, côvado ou cúbito, pé, braça. A unidade fundamental de medida de comprimento é o metro. E aqui nós temos instrumentos utilizados para medir comprimento. Nós temos aqui o metro articulado, nós temos aqui a trena, nós temos aqui a fita métrica, muito utilizada pelas costureiras. E nós temos a nossa régua. Aqui nós temos a unidade fundamental da medida de comprimento, o metro. Nós temos os múltiplos do metro, que são maiores que o metro. Aqui nós temos os submúltiplos do metro, que são medidas abaixo do metro. Aqui são medidas acima do metro. Nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro.
Como é que a gente faz para transformar, converter as medidas? 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. 1 hectômetro corresponde a 100 metros. 1 decâmetro corresponde a 10 metros. 10 centímetros correspondem a 1 metro. 100 centímetros correspondem a 1 metro. 1.000 milímetros correspondem a 1 metro. Transformação ou reduzir. Para eu transformar quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. Hectômetro para decâmetro, eu multiplico por 10. Decâmetro para metro, eu multiplico por 10. E assim sucessivamente. Se eu quiser fazer o inverso, milímetro para centímetro, eu divido por 10. Centímetro para decímetro, eu divido por 10. Decímetro para o metro, eu divido por 10 e assim sucessivamente. E agora nós vemos exemplos. Eu vou transformar 45 centímetros para milímetros. Eu tenho 0,45 metros e eu quero ir para milímetro. Metro para milímetro, eu vou andar 3 casas. 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Eu vou ter 450 milímetros. Eu quero transformar 1,45 decâmetros. Quero passar para metro. Uma casa. Vai ficar 14,5 metros. Eu quero passar 4,12 metros para decâmetro. Eu vou para a esquerda. Uma casa. 0,412 decâmetros. Vamos agora para o quadro. Ok? Aqui nós temos os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro. Vamos à conversão. Eu tenho 1 metro e 25 centímetros. Eu quero passar para decímetro. Ou seja, eu tenho 1,25 metros, quero passar para decímetro. Eu vou colocar o número que está aqui na frente, na unidade correspondente. A unidade correspondente é um metro. Vou colocar na direção do metro o número que está com a vírgula. E o restante, cada algarismo vai ficar numa unidade, numa casa. Eu vou andar com a vírgula na unidade correspondente decímetro. Aqui, parei aqui com a vírgula. Que número ficou? 12,5. 12 decímetros e 5 centímetros. Ok? Eu vou andar apenas com a vírgula. Vamos a um outro exemplo? Agora eu tenho 2 metros e 36 centímetros. E eu quero ir para hectômetro. Eu vou colocar na unidade correspondente. A unidade correspondente é um metro. Qual número eu vou colocar? Vou colocar esse número que está acompanhado da vírgula. 2 metros. 2, vírgula. E vou completar. E vou colocar um número em cada casa, em cada unidade. Eu estou em metro e quero ir, estou em metro e quero ir para hectômetro. Eu vou andar com a vírgula aqui. Ela vai parar aqui. 1, 2 casas. 1, 2 casas. Vamos ver como é que vai ficar? 1, 2 casas. A vírgula vai parar aqui. E eu vou completar com o 0. Então, a resposta é 0,0236 hectômetros. Eu leio 236 centímetros. Antes o número era 2 metros e 36 centímetros.
Agora eu tenho 236 centímetros. Eu passei de metro para hectômetro. A vírgula estava aqui e ela andou 2 casas para a esquerda. Então, a conversão eu vou andar com a vírgula, ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E quando o número não tiver vírgula, eu vou preencher as casas com 0. Mais um exemplo. Agora nós temos 53 decâmetros e eu quero ir para decímetro. Eu vou colocar o número na unidade. O último número tem que ficar na unidade de medida. E eu quero ir para decímetro, para cá. Eu vou completar com 0. Eu tinha 53 decâmetros, agora eu tenho 5.300 decímetros. Fácil, não é? Vamos utilizar as unidades de medida. Aprendemos hoje a medida de comprimento, onde a unidade fundamental é o metro. Fizemos algumas conversões. Lembrando, esses são os múltiplos do metro e esses são os submúltiplos do metro. Ok? Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.